Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, queremos fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu um homem, seguiu diante do outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu diante pelo outro lado. Mas o samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Queridos e estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de um texto de uma beleza muito grande, um texto em que às vezes bate em nossa face, diante das atitudes que nós temos como cristãos, como igreja. E esse texto, no dia de hoje, como nos leva a refletir sobre a nossa religiosidade. É muito fácil eu dizer que sou muito religioso, e talvez nós confundimos. A pessoa, quando fala sobre religiosa, eu pensar que nossa, é porque a pessoa reza muito. Eu rezo muito, então eu sou religioso. Mas ser religioso não é simplesmente rezar. Jesus, com a sua explicação, diante de uma situação de um mestre da lei, que eu quero colocar em dificuldade. Aquele homem, aquele mestre da lei, ele era muito conhecido das Escrituras, conhecia muito bem a fundo das Escrituras, e conhecia muito bem a lei, conhecia muito bem os mandamentos. Por isso, ele quer ganhar a vida eterna, ele quer ir para o céu. Todos nós também queremos ir para o céu, todos nós também queremos a vida eterna. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus coloca para ele os mandamentos. Então, quais mandamentos? E aqui mestre da lei vai dizer: amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e amar também o próximo. E Jesus disse: você respondeu tudo certo. É isso mesmo. Amar a Deus e amar o próximo, que nós sabemos que resume todos os mandamentos. Porque quando nós erramos, é porque eu deixei de amar a Deus e também deixei
quer bem. Próximo é aquele que te ama. Esse é seu próximo. A lei do que ama. O entende com Deus. Se me ama, eu amo. Se não me ama, eu não amo também. Então, mas é Jesus, quem é meu próximo? E Jesus responde de uma forma que talvez eu não espere. Jesus vai responder através da parábola do bom samaritano. Olha, o bom samaritano. Ali Jesus vai dizer: olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. O caminho, por volta de mais ou menos 25, um pouco mais de quilômetros, era um caminho muito perigoso. Muitos ladrões, muitos assaltantes naquele caminho. E o homem descia e foi apanhado pelos ladrões. Roubaram tudo dele e aí espancaram, deixaram cair a máquina da estrada. De repente, passa um sacerdote. Aquele sacerdote, ele ficou a semana toda no templo de Jerusalém, era um lugar sagrado, a serviço das coisas de Deus. Uma semana ali, rezando, uma semana prestando serviço a Deus. Era um homem muito religioso, aquele sacerdote. Mas aquele homem passa, e quando ele avista que alguém está caindo, ele passa para o outro lado da estrada e não toma conhecimento do que está acontecendo. Ele viu que ele estava machucado, quase morto, mas vai embora. Havia passado uma semana rezando, ocupado com as coisas de Deus, mas passa diante do sofrimento. Passa do levita. O levita era como aquele ajudante do sacerdote, que passa também, e como sacerdote vai adiante. Aquele levita também passou uma semana aí no tempo, estão voltando, estão indo embora. Mas as duas pessoas, tanto o sacerdote quanto o levita, pessoas muito de oração, muito religiosas, mas passam e vão embora. O que adianta eu ser muito religioso, rezando muito? Qual sentido tem se eu não tomo conhecimento do sofrimento do outro? Se eu não presto ajuda àquele que necessita? Qual sentido tem eu sempre participar da Eucaristia para o resto de todos os dias? Também com a missa de pessoas como meu diário e rezo o rosário na frente. Mas você age como aquele sacerdote no levita? Você é uma pessoa religiosa. Você é religiosa. Mas e as suas obras de caridade? E o amor a Deus ao próximo? Quando você não é capaz de prestar um serviço, a caridade para com o mais carente, você não ama a Deus, não ama o próximo. De repente, passa um samaritano que era odiado pelos judeus. O levita, o sacerdote, eram judeus. E aquele homem que caiu abaixo da estrada, talvez seja um judeu. E como eles odiavam os samaritanos, que tratavam como porcos. Olha, a maior ofensa era chamada de porco. E aqueles samaritanos eram usados como porcos. E aquele homem que viajante, talvez inconsciente também, estava passando pelo caminho. De repente ele olha aquele que está caindo. Então ali ele esquece a sua viagem, ele dedica o seu tempo àquele homem para usar de misericórdia para com ele. Gente que é diferente de ter dó. Aquele homem tem dó do outro, eu não vou ter dó, não é ter dó, não, é ter compaixão, é misericórdia. Então a misericórdia é muito maior que o ter dó, porque a misericórdia nasce no coração. Jesus foi misericordioso com o sofrimento dos outros. Aquele samaritano poderia ter tudo para passar adiante. Agora ele é um judeu, que eu digo que era o diabo. Ele passa, desce do seu cavalo, coloca azeite, coloca vinho nas feridas daquele homem e dá socorro.
seu tempo. Dedica-lhe o tempo dos seus negócios, da sua viagem. O que importa é aquilo que precisa. Coloca no seu cavalo, leva para uma hospedagem, uma pensão, cuida dele. Eu já disse que eu sou posso. Depois que eu voltar, o que você tiver a gastar mais, eu pago. E aí, Jesus disse para aquele mestre da lei, dos três, quem usou de misericórdia para com aquele que caiu? O terceiro, o samaritano, ele foi misericordioso com ele. E Jesus vai dizer para ele, vai e faça a mesma coisa. A resposta de Jesus, vai e faça a mesma coisa. Nós temos que pensar a nossa religião, nós temos que pensar a nossa maneira de estar próximo de Deus. Eu sou capaz de amar? Olha, hoje, na nossa sociedade, as coisas fazem ser mais difíceis. Se nós encontrarmos uma pessoa caída, a primeira atitude nossa, cachaça, bebeu, está tonto, está embriagado, está caído. Nós não temos coragem de parar e perguntar: o que foi? O que aconteceu? A gente não tem essa coragem. Então nós não usamos misericórdia para com os necessitados, mas somos pessoas muito religiosas e rezamos muito. A oração nossa, a religião nossa, sem a caridade, sem misericórdia, se torna pó. E o pó espalha, o vento leva. E a misericórdia o vento não leva. A misericórdia não vira pó. Então esse evangelho de hoje, nós temos que parar a carapuça de nós mesmos. E como Jesus, ele vai dizer sempre para nós: faça isso e verás. E também vai e faz a mesma coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu do Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há caminho de graça e dos irmãos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Avante! Eis o tempo de oração. Peguemos nossos rosários. Venha conosco atender os apelos urgentes de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Procure o canal Apelos Urgentes. Inscreva-se em nosso canal. Basta clicar no botão Inscreva-se, acionar o sino de notificações e rezar conosco. Acompanhe a nossa programação diária, dando seu apoio, curtindo nossos vídeos e compartilhando.